Bom, esse aqui é um corte que eu vou fazer de um vídeo que eu fiz, que ficou bastante longo, né? Então eu vou fazer alguns cortes e esse aqui vai ser o primeiro corte. Nesse vídeo, nesse corte, eu tô falando a respeito do que aconteceu lá, né? No dia no dia 8, no dia 8 de janeiro, do vandalismo, né? Agora, uma das coisas que precisa ficar claro, que inclusive esse é o objetivo deste corte, é que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi um ato de vandalismo, tá? Não teve terrorismo, teve vandalismo. Eles resolveram classificar como terrorismo, que é para ficar mais fácil para conseguir o objetivo, que era assustar, intimidar o pessoal da direita e ao mesmo tempo punir o pessoal da direita que estavam nas manifestações, certo? Mas existe uma grande diferença entre vandalismo e terrorismo, né? Então, esse vai ser o primeiro corte, onde eu estou falando a respeito do que aconteceu no dia 8, beleza? Então, prestem atenção no vídeo e reflitam bastante aí, beleza? Então, vamos pro vídeo. Por isso que a esquerda se sai tão bem, politicamente falando, nas coisas que fazem. Você vê, por exemplo, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Tá na cara que aquilo ali, tô falando da quebradeira, tá? Da quebrança lá. Tá na cara que aquilo ali foi gente de esquerda. Tá na cara. Se você pegar manifestações do pessoal da direita que ocorreram durante todo esse tempo, você não vai ver um ato, sequer um ato, parecido com esse do dia 8 de janeiro. Não tem. Não tem. Não tem. Agora, se você pegar as manifestações que a esquerda fez em todo esse tempo, né? Nos últimos, vamos colocar nos últimos 10 anos no mínimo, tá? Tem mais, mas vamos colocar pelo menos nos últimos 10 anos. Todos eles têm atos como esse do dia 8. E até piores. Porque nesse aí, eles quebraram tudo dentro lá do Congresso. Mas tem outros atos aí que eles, além de quebrar, colocaram fogo, né? Colocaram fogo em ônibus. Enfim, fizeram realmente um ato extremista, de vândalo extremista mesmo, né? Se é que, né, que eu sei lá, talvez todos os vândalos sejam extremistas, mas vamos colocar dessa forma para você entender mais ou menos, né? Agora, no dia 8, aquilo que aconteceu lá dentro não foi gente de direita. Não foi, tá na cara que não foi. Tá na cara, é óbvio que foi gente de esquerda. Agora, a gente não pode esquecer que o Lula ainda, quando estava em campanha, prometeu acabar com as manifestações. Ele prometeu. Foi uma das promessas que o Lula fez. Eu vou acabar com essas manifestações. Também a gente não pode esquecer que o Lula, um dos principais objetivos dele,
da esquerda é jogar o povo contra as Forças Armadas. E quando eu digo Forças Armadas, eu não estou me referindo apenas ao Exército. Eu estou me referindo a toda a Força Armada. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Federal. Então, o, o já falei algumas vezes o nome do cara aqui, eu nem podia falar. Vamos, né? Então, o Gula, ele prometeu isso, a esquerda tem como objetivo, um dos objetivos principais, jogar o povo contra as Forças Armadas. E é óbvio, consequentemente, as Forças Armadas contra o povo. Né? Então, assim, juntou-se, a partir do dia 8, o útil ao agradável. Né? Juntou o desejo do Gula de acabar com as manifestações, a necessidade, porque é mais uma necessidade, né? Porque se tem uma coisa que político tem medo, é do povo unido, né? Então, era uma necessidade acabar com essas manifestações, né? E também era um desejo colocar o povo contra as Forças Armadas. Então, o Gula juntou o útil ao agradável, né? E aí, a partir daquela quebradeira, ele colocou em prática o que ele já vinha planejando, o que eles já vinham planejando. Né? Agora, pensa no seguinte: o pessoal da direita não tem disposição, não tem apetite, não tem coragem, né? Não tem índole para fazer aquele tipo de coisa que foi feita em Brasília. Não tem. Agora pensa comigo. Se o pessoal da direita tivesse disposição para fazer uma coisa dessa, uma baderna dessa, uma bagunça dessa, vocês acham que teria sido mais coerente, digamos assim, eles fazerem isso no governo do Lula ou no governo do Bolsonaro? Pensem aí, reflitam aí. Bom, as Forças Armadas é para garantir a ordem, ok? A lei e a ordem, ok. Como é que o Bolsonaro ia acionar as Forças Armadas se não houve uma desordem? Não houve. Durante todas as manifestações da direita, depois do primeiro turno, não houve desordem. Não houve. Houve manifestações pacíficas. O próprio nome já diz, manifestações pacíficas. E os próprios ministros do STF se encarregaram de deixar a manifestação da direita pacífica. Como? Usando o que, na verdade, eles já ignoravam faz tempo, que é a Constituição. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Procurem aí. Eu fiz um vídeo falando da incoerência, né, desse negócio de vocês têm o direito de se manifestar, desde que vocês não atrapalhem o direito das outras pessoas de ir e vir. Isso é uma incoerência. Mas, com esse discurso, com esse argumento, eles conseguiram frear o pessoal da direita. O pessoal da direita fazia as manifestações, mas ficava naquele negócio. Não, a gente não pode atrapalhar o direito das outras pessoas de ir e vir. Então, as manifestações foram pacíficas. Se as manifestações foram pacíficas, não tinha por que o presidente, na ocasião, acionar as Forças Armadas. Porque, de novo, as Forças Armadas é para garantir a ordem. Não houve desordem. De repente, o Lula entra e aí, no dia 8 de janeiro, há uma desordem.
E qual é uma das primeiras atitudes do Gula, do Barbudinho? Acionar as Forças Armadas. Por quê? Porque aí sim houve uma desordem. E como as Forças Armadas é para garantir a ordem, vocês estão entendendo? Hã? Então, vamos novamente deixar a flexão aqui, a flexão mental. Se a direita tivesse a disposição de fazer uma bagunça, uma baderna, que nem aqui aconteceu no dia 8, seria mais sensato fazer essa bagunça na gestão do Bolsonaro ou nessa agora do Gula? Pensem aí. Façam essa flexão aí. Agora, uma coisa eu também tenho que dizer. Um dos motivos que isso aconteceu é por causa da burrice da direita. E eu falei isso também muitas vezes aqui. Esse negócio da direita ficar avisando com antecedência tudo o que pretende fazer, isso é um erro. É um erro grave. Vocês precisam tomar vergonha na cara e parar com isso. Por que quando a esquerda vai fazer alguma coisa, a direita se surpreende? Por quê? Bom, obviamente o primeiro motivo é que a direita ignora a leitura de um bom livro, né? Mas qual é o outro motivo? O outro motivo é que a esquerda nunca avisa com antecedência. Quando a direita vê, a esquerda já está agindo. A direita chega pelo menos 3 dias atrasado. Bom, pessoal, eu acabei tendo que fazer esse corte dentro do corte, né? Porque eu falei aí a respeito desse negócio da esquerda, da direita, ficar avisando com antecedência, né, sobre as suas manifestações e tal. E aí eu acabei não explicando direito o porquê que é um erro a direita ficar fazendo isso, né? Então eu vou explicar um pouquinho agora. O que acontece é o seguinte: quando a direita fala, inclusive eu já fiz vídeo falando sobre isso, né? Quando a direita avisa com antecedência o que pretende fazer, o que ela está fazendo, na verdade, é avisando de antemão para a esquerda, né? E alertando para que a esquerda se prepare, né? Para que a esquerda, se for o caso, se proteja, se defenda, né? Enfim, eles estão alertando a esquerda. É isso, né? Você vê, no caso do dia 8, por exemplo, o pessoal da direita veio avisando que iam se reunir na frente do Congresso pelo menos uma semana antes. Isso foi tempo suficiente para a esquerda se preparar, para o Lula se preparar, né? Esse ato de vandalismo que aconteceu no dia 8, é claro que foi algo planejado pela esquerda. Só que, como que a esquerda conseguiu planejar isso? Ela conseguiu porque a direita avisou com antemão o que pretendia fazer no dia 8. Então a esquerda planejou esse ato que deu início ao plano do Lula de acabar com as manifestações, de punir quem se opunha ao governo através de manifestação. Né? Nós vamos... Porque o plano da direita era se reunir na frente do Congresso. Isso era fato. Tá? Isso era fato. Tem vídeos aí rolando pela internet, no Facebook, de que o pessoal da direita ia se reunir. Se reunir lá na frente da direita, do Congresso.
A manifestação a manifestação no dia 8 seria na frente do Congresso. Agora, o vandalismo foi um ato esquerdista. A esquerda se aproveitou de que haveria essa manifestação na frente do Congresso para colocar infiltrados para fazer o vandalismo, o ato do vandalismo. É óbvio. Ah, mas como é que você vai provar? Bom, é claro que não tem como nós, pessoas comuns, provar. Porque isso é algo que eles fizeram por baixo dos panos. Agora, a CPI pode ser um indício, de que isso foi uma tramóia, de que isso foi planejado. O outro indício foi o que eu já disse aí no vídeo a respeito das manifestações da esquerda, da direita, que nunca tiveram esse tipo de coisa. Você vê, por exemplo, a respeito do aviso prévio que a direita faz. Nas manifestações do dia 7 de setembro, não só desse último, como dos outros, a direita avisava com pelo menos um mês de antecedência. E nesse último, especificamente, de 2022, a esquerda ela tentou barrar o desfile, a manifestação do dia 7 de setembro. Ela tentou acabar. Não conseguiu. Mas muitas coisas eles conseguiram barrar. Eles não conseguiram parar, impedir a manifestação. Mas muitas coisas eles conseguiram barrar. Mas por quê? Porque a direita fica avisando com antecedência, fica dando munição pros caras. Então, esse é o ponto, Quando eu disse a direita tem que parar com essa burrice de ficar avisando com antecedência, eu quero me referir a isso. Vocês precisam parar porque vocês estão dando munição para a esquerda. A esquerda consegue planejar o que ela vai fazer contra vocês, com as informações que vocês mesmos passam. Então vocês precisam parar com isso, beleza? Vamos dar continuidade pro vídeo que já está terminando. Vamos lá. Quando a direita se dá conta, a esquerda já... Por quê? Porque uma coisa que o pessoal da esquerda costuma fazer é distrair a direita com coisas que não vai fazer a mínima diferença. Ou que até vai, mas o que realmente importa é o que eles pretendem ainda fazer. Mas aí eles deixam a direita preocupada. Por exemplo, enquanto a direita estava preocupada com o tal código-fonte... oh, meu Deus do céu. Então, o Lula não vai poder ser diplomado porque o código-fonte não foi apresentado. Tá, mas quem é que vai obrigar a mostrar o código-fonte? Então, enquanto o pessoal da direita estava preocupado com o código-fonte, eles já estavam agindo do outro lado, fazendo tudo o que precisava ser feito. E o pessoal da direita ali, fixado no código-fonte. Ah, o código-fonte, código-fonte, código-fonte. Mas quem podia forçar eles a mostrar o código-fonte não estava com o mínimo interesse. Então, meu amigo, você vê, uma outra coisa que eu fiquei observando, o pessoal da direita, oh meu Deus do céu, nossa, vocês viram, o Bolsonaro foi embora, foi para os Estados Unidos e levou a chave, o Lula não teve como entrar, não teve como pegar a faixa. Meu Deus do céu. Gente, vocês já ouviram falar em chaveiro? Com R$7, com R$20, você leva um chaveiro, você traz um chaveiro na sua casa e ele consegue abrir a porta. Você acha que os caras não tem chaveiro para abrir a porta lá as portas lá do palácio, do Alvorada?
Vocês acham que uma faixa ia impedir o Gula de assumir a presidência da República? A Constituição Federal não foi capaz de impedir os caras de fazer coisas, de fazer as coisas que eles queriam fazer. Vocês acham que uma faixa ia impedir? Meu Deus. É isso aí. Esse é o corte, né, um dos cortes do vídeo, é o primeiro corte que eu estou fazendo. Infelizmente, o corte do vídeo que ficou longo também ficou longo, né? Eu cortei eu fiz um corte no vídeo porque o vídeo ficou longo e o corte também ficou longo. Bom, mas é que eu falo de assuntos um pouco complexos, né? E é difícil falar desses assuntos sem ter necessidade de explicar algumas coisas, né? E infelizmente a explicação leva um pouquinho mais de tempo do que o normal, do que o comum, né? Mas o importante é a mensagem, o importante é a flexão que se faça em cima do que foi dito, beleza? Eu até teria um outro trecho do vídeo para anexar esse corte, mas aí vai ficar mais longo ainda, e aí no final das contas não ia nem fazer sentido fazer um corte, né? Mas é isso, beleza? Logo mais tem mais um corte aí do vídeo e reflitam e fiquem atentos. Fui.